Mesmo diante de um cenário de incerteza com o tarifaço dos Estados Unidos, um setor volta a ganhar força com uma estratégia de blindagem patrimonial. Eu estou falando do mercado imobiliário. Para entender o que eu estou falando e por que os imóveis voltam ao centro das atenções, nesse momento especialmente, eu converso com um especialista em mercado imobiliário, Léo Gaspar Mota, que é vice-presidente da LG Mota Imóveis. Boa noite, Léo. Bem-vindo ao RF News. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos os telespectadores aí do RF News. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, a situação desafiadora que a gente vive nesse momento por conta da questão do tarifaço, né, dos Estados Unidos aqui no Brasil. E eu já quero saber se você acredita que este é um bom momento para comprar. Em que tipo de imóvel, por exemplo, o investidor deve ficar de olho? Olha, Juliana, é um momento propício para quem deseja aí, adquirir um imóvel, né? O imóvel, nós sempre falamos aqui, né, no programa e também em outros programas e também no dia a dia com os nossos clientes, que é sempre um patrimônio, é um bem de raiz, é um patrimônio para a família, né? E nos momentos de instabilidade econômica, né, até de crises acentuadas, o imóvel sempre é um refúgio, né? É uma moeda forte. Então, é um momento adequado, sim, viu, Juliana, para quem está buscando aí proteger o patrimônio da família, querendo buscar uma rentabilidade, uma renda extra. Aí uma grande opção. E tem duas modalidades, Juliana, que nós vamos destacar no programa de hoje para quem quer fazer um investimento em imóvel nesse momento, sobretudo. A primeira delas é o imóvel já pronto para morar ou já pronto para gerar renda. Esse imóvel, o cliente ele já pode comprar, falando aí especificamente do investidor, né? Então ele pode comprar um imóvel, por exemplo, diretamente de uma construtora que ele já esteja pronto, já com a BITS entregue, e ele pode pegar esse imóvel e já, se ele não tiver acabamento, fazer ali o acabamento do imóvel e já colocar para a geração de renda, né? Para locação. Então tem imóveis de locação convencional, e hoje também tem os imóveis de locação temporária, né, de curta e de média temporada, né? Então, isso daí é uma excelente opção, sobretudo para esse momento. Aqui na cidade de Campinas, por exemplo, nós temos várias opções de imóveis direto das incorporadoras, que o cliente compra com uma boa negociação, momento propício para fazer uma negociação equilibrada, mas que pende mais para o comprador, e já tendo, né, esse ativo já para, a gente fala no português aqui da nossa linguagem, para girar, né, e já gerar renda ali imediata ou já nos próximos meses. Então, o imóvel pronto é uma excelente opção. Mas nós também temos um outro tipo de imóvel, Juliana, que também é uma excelente opção, que é o imóvel na planta, que é o famoso lançamento imobiliário. Esse lançamento, o cliente compra com uma entrega planejada para daí 3 a 4 anos. Então, esse cliente compra, ele dá ali uma entrada, ele vai fazendo os pagamentos ali mensais, pode-se também preparar parcelas semestrais ou anuais, né, que o pessoal chama de parcela balão. Então, ele paga-se 30% a 40% do valor do imóvel durante o período de construção e fica o residual ali de 60% a 70% na entrega no imóvel, ali 3 anos após o lançamento. Então, esse é um outro tipo de investimento de imóvel, também é uma excelente opção para esse momento. Por quê? Porque o cliente faz aquela poupança forçada, então ele acaba se comprometendo ali com aquelas parcelas mensais, e como ele sabe que ele tem ali aquele compromisso, ele acaba não gastando dinheiro com algo que talvez não venha lhe trazer um retorno, né, uma rentabilidade no futuro. E o imóvel, todos nós sabemos que tem essa vantagem, né, de ser, como eu falei, um patrimônio, né, um resguardo para a família, mas também uma geração de renda adicional quando comprado para investimento. Então, são duas modalidades aí que o cliente pode estar aproveitando nesse momento, principalmente o investidor, que é o imóvel pronto, e aí tem a possibilidade de comprar diretamente da incorporadora ainda, né? Essa incorporadora que tem ainda estoque, depois ele já está ali já finalizado a obra, ou até mesmo imóvel na planta, faltando ali 3 a 4 anos para entrega, que é uma opção ali para o poupador, né? Então, aquele cliente que ele vai poupando, vai investindo ali mês a mês. Tá? Então, são duas modalidades bem interessantes
para esse momento aí de instabilidade econômica, viu, Juliana? Perfeito, então para quem estava na dúvida aí se deve ou não investir, ficam então duas possibilidades interessantes a se pensar, né, Léo? E diante de toda a experiência que você tem nesse mercado, qual seria o seu conselho neste momento? Invista sem medo, invista mais com cautela, qual seria a sua recomendação? É claro, né? Em momentos como esse, sempre tem que ter uma cautela adicional, né? Mas não pode deixar de fazer os investimentos. É sempre bom lembrar, né, que nos momentos adversos de economia são onde surgem as principais oportunidades de mercado, né? Então, é só a gente olhar aí ao longo da história, né, grandes crises, né? Pelo menos nos últimos 17 anos aí, quando eu estou no mercado imobiliário, nós tivemos a crise mundial aí de 2008, né, que atingiu aí o mundo inteiro, né? E aí já no pós-crise de 2009, como quando o mercado começou a sair da crise, foi um dos anos de melhores oportunidades para a compra de imóveis. Quem comprou imóvel antes de 2010, por exemplo, passados ali 3 a 4 anos, o imóvel dobrou, teve casos de imóveis que até triplicou de valor, né? Então, nós tivemos uma crise regional também aqui em 2011 na cidade de Campinas, onde nós tivemos troca de prefeito, cassação, depois de vice-prefeito, aí tivemos atrasos nas aprovações de projetos, e mesmo assim foi um ano também de grandes oportunidades. No ano de 2011 nós tivemos lançamentos aqui que nesse ano que ele vendeu em 3 horas, um aqui mesmo no Cambuí, foi um case de sucesso. Nós tivemos um no Taquaral que vendeu 70% de 368 unidades no final do ano, e ele dobrou de valor passado ali quase 10 anos. Né? Esse que lançou no Cambuí, que ele também vendeu em 3 horas, também ele praticamente dobrou passados ali 10 anos. Então, assim, nós tivemos depois aquela grande recessão de 2015 a 2018, com poucos lançamentos, né, em vários locais do Brasil, aqui na cidade de Campinas também. Depois nós tivemos uma retomada depois da recessão em 2019, com bons lançamentos. Nós tivemos um lançamento aqui no Cambuí que vendeu 53% no primeiro final de semana. Nós tivemos um lançamento no Taquaral que ele zerou 208 unidades em 100 dias. Esse, por exemplo, do Taquaral, ele já aumentou 70% de valorização nos últimos 6 anos depois do lançamento. Aí depois veio a pandemia, nós tivemos que nos adaptar para a pandemia, e agora esse novo momento aí que gera assim, uma certa instabilidade em uma parte significativa aí até dos investidores, mas como eu falei, sempre uma via de mão dupla, também é onde tem instabilidade, tem a oportunidade. Então você tem que ficar atento aí às oportunidades de mercado e aproveitar esse momento, que pode ser uma excelente opção aí para fazer um ótimo investimento. Perfeito, muito mais do que falar sobre imóveis hoje, falamos sobre finanças, sobre investimentos, que a gente gosta bastante sempre, né? O Léo traz esses insights para você que nos acompanha. Esse é o objetivo, levar clareza para você que nos acompanha. Léo, mais uma vez, obrigada pelas suas orientações. A gente se fala na próxima semana. Sou eu quem agradece, Juliana. Sempre um prazer estar aqui com você e todo o seu público aqui do RF News. Boa noite a todos.